Oi, tudo bem? Nós vamos resolver, eu vou resolver os exercícios do dia 26/7, tá certo? Foram sobre frações, potências de 10 e exponenciação. Então, vamos lá. Vou partir aqui do primeiro. Resolva os cálculos com potência de base 10. Então, primeiro tem assim, ó. 2 vezes 10 elevado a 10 vezes 8 vezes 10 elevado a 3. Bem, olha. Aqui, ó. Eu percebi que você usou a propriedade, ó, associativa, tá certo? Então, olha. Você multiplicou 2 vezes 8 e 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 3, certo? E você fez isso pra quê? Pra ficar mais fácil, né? Porque, olha, se você multiplicar 2 vezes 8, você já sabe que é 16, né? Enquanto que, ao passo que, se você multiplicar 10 elevado a 10 mais vezes 10 elevado a 3, é o mesmo que fazer assim, olha. Você repete o 10 e soma esses dois expoentes, tá certo? 10 com 3 dá 13, certo? Então, o que acontece? Repete esse sinalzinho que tá aqui, ó, de multiplicação, certo? Então, ele tá aqui embaixo, ok? E, então, chegou a um ponto que temos 16 vezes 10 elevado a 13. E o que acontece nesse caso que a gente está multiplicando por 10, né? Bem, a gente lembrar desse fato aqui, ó. Por exemplo, 2 vezes 10. Bem, acontece que quando a gente multiplica um número por 10, ou por uma potência de 10, né? A gente tem que levar em consideração o fato que esse 10 aqui, ó, ele tem o expoente 1, né? Então, por exemplo, 2 vezes 10 é 20, né? Então, por exemplo, outro caso aqui, ó. 2 vezes 100, certo? Isso aqui é quanto? É 200, né? Então, você percebe que tem um padrão, né? O padrão é esse aqui, ó. A quantidade de zeros se repete, certo? Então, e como é que a gente faz para sempre usar isso a nosso favor? A gente tem que lembrar aqui, ó, que 2 vezes 100 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 2. Então, a gente percebe, olha, que o número que está aqui, ó, no expoente de 10, é um número de zero que vai conter aqui nesse valor, tá certo? O resultado. Por exemplo, 2 vezes 10, 2 vezes 100, que é 10 elevado ao quadrado, é o mesmo que 2 elevado mais esse expoente aqui, ó, mais dois zeros, né? Por quê? Por conta que o 10, 100, é o mesmo que 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2, certo? Então, ora, voltando ao caso do exercício, 16 vezes 10 elevado a 13 é o mesmo que você repetiu 16, né? Repetiu 16. E somar mais de 13 zerinhos, né? Ao lado direito dele, certo? Então, você fez exatamente isso, certo? E tá correto, ok? Muito bem. Agora a gente vai pro segundo aqui, ó. Olha, novamente eu percebi que você usou a propriedade associativa, né? Vai ficar mais tranquilo. Você multiplicou o menos 5 vezes o 4, deu menos 20, né? E depois, ó, 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a quinta, certo? Então, você usa essas duas propriedades, né? A gente sabe que 10 elevado a quarta vezes 10 elevado a quinta é o mesmo que, ó, 10 elevado a 4 menos 5, né? Isso é quanto? 10 elevado a 1, que é o mesmo que 10, certo? O mesmo que 10. Então, tá correto até aqui, ó. Só que faltou dois detalhes, tô percebendo. 20 vezes 10 menos 20 vezes 10, olha. Você percebe que aqui, ó, faltou o sinal de menos? Porque aqui tinha o sinal de menos também. A gente tem que lembrar desse fato aqui, ó. A gente tá multiplicando menos vezes mais, né? Porque o mais está embutido aqui, só que a gente não escreve, certo? Então, menos vezes mais é menos, né? Sempre é menos. Podia ser até o contrário, aqui ser menos, aqui ser mais. Daria a mesma coisa, daria menos, certo? Então, faltou o sinalzinho de menos aqui, né? E outro ponto, a gente tem que lembrar outra coisa. Você está multiplicando por 10, tá? Não é por 1, não. Por exemplo, se fosse por 1, 20 vezes... Só dar um exemplo aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a zero. Lembra que eu falei anteriormente que a gente somava aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, o número de zeros que estava aqui, ó? Então, a gente vai colocar aqui, ó, zero zeros, entendeu? Então, não vai colocar nenhum zero.